Tesouro dos Estados Unidos que começa a acusar as stablecoins de colocarem a segurança americana em risco. A gente tem aí provavelmente a próxima lei de criptomoedas que pode não ser aprovada antes das eleições para garantir a candidatura do presidente Joe Biden. China, que começa a censurar todos os milionários aí de cripto exatamente para preservar aquilo que eles mais temem de perder, o próprio comunismo. Temos corretora sendo hackeada e perdendo 1,5 bilhões em Bitcoin. E por último, a BlackRock começa o seu movimento no mercado de forma sutil, comprando apenas 10 milhões de dólares em Ethereum. É isso que a gente vai ver hoje, dentro do próximo quadro aí do Insights de Mercado. Vamos para a nossa introdução. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Insights de Mercado, nosso programa de todas semanas. E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há 6 anos, professor aí do projeto 10%, e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde que aqui a gente fala sobre economia, cripto e mercado. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Antes de mais nada, já aproveita para deixar o seu like aqui, senta o dedo no like pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas, galera. Então vamos que vamos começar a semana passando aqui para lembrar que hoje, galera, antes da gente engatar o conteúdo, ainda estamos aceitando aí as candidaturas para as vagas da mentoria aí dos ganhos exponenciais, que é a mentoria em grupo aqui do NAC Invest, em que a gente vai abrir o lançamento no dia 20/6, tá? Ou seja, a gente tem aí mais 2 semanas, 20 dias aí até o lançamento e a gente só tem mais 6 vagas, tá? Galera, a procura ela tá alta, tô tendo reunião com os candidatos todas as semanas, não é só pagar e entrar, você passa por uma seleção antes para eu entender se você faz parte do perfil que eu quero ensinar ou não, né? Se você é mais um cracudinho aí querendo call ou se você realmente tá afim de aprender. Tá? Então, antes de mais nada, aproveite para se inscrever, clicando aqui no site nacinvest.com.br, tá? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, aplica pro formulário da mentoria e eu vou te chamar pra gente trocar uma ideia. Beleza? Então corre lá, galera, porque tem mais 6 vagas das 10 vagas que eu tenho aberto. Eu não dou mais aula mais do que isso, são 10 vagas apenas, porque eu não quero perder a qualidade, tá? Então, é isso que a gente se mantém, beleza? Então vai lá, vem aqui embaixo, se inscreva, aplique para a mentoria se você realmente está afim de virar a chave, entrar para o modo profissional da coisa, tá? Do que ficar entrando aí por meio de gurus de mercado. E não se esqueçam, galera, tem pouquíssimos traders que realmente vivem de mercado, pouquíssimos traders que levam isso para o profissionalismo e tem mais ainda, pouquíssimos traders que são chamados para entrar aí nas melhores equipes de trading do Brasil. Graças a Deus, o Nax é um deles. Então vem aprender com quem realmente está aí no mercado, com quem realmente está em uma das melhores equipes de trading do Brasil, que é a equipe do Ogro, do André Machado, e vem aprender comigo. Beleza? Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos começar aqui já abrindo a nossa pauta de hoje, como sempre. E vamos que vamos. Galera, essa semana aqui, ó, a gente vai ter alguns dados que podem movimentar aí. Sexta-feira saiu o PCE, que foi melhor, né, do que o mercado estava esperando. Hoje a gente tem PMI, né, que ainda indica uma leve... Não é que está em processo de recessão, mas ele está muito perto ali de um momento recessivo, né? A gente tem um fator ali de que abaixo, tá, da previsão dos 48, quando a gente entra para 48... 47 e pouco, tá? A gente entra no PMI em área recessiva, né? Ou seja, em processo de corrosão. Então, ele começa a forçar o mercado, ele começa a dar indícios aí de corrosão. Então, é sempre bom ficar olhando se o PMI vem abaixo de 48 ou não, tá? Mas a expectativa do mercado é que a gente venha aí, né, o consenso é que a gente venha de 49,6, então se recuperando aí do que a gente tinha aí no final do ano passado, que era 47 e pouquinho, 47,5, tá, no PMI de manufatura. Quem é meu aluno vai entender muito bem isso aí. Bom, a gente tem amanhã, tá, os Joyots, que é a abertura aí do mercado
abertura de vagas no mercado. Também é um dado bem importante. Temos PIB aqui, tá, em terras tupiniquins. Unemployment change, né, e unemployment rate aí na zona da Alemanha, que vai indicar bastante quais os dados que vão vir aí para dentro da zona do euro, tá? Além dos JOLTS, na quarta-feira, galera, a gente vai ter aí o PMI de serviços, né, o S&P Global Service PMI aqui dentro das terras tupiniquins, ADP Unemployment Change, né, então a mudança no mercado de trabalho no setor privado, aí criação efetiva, né, então ADP Unemployment Change é a própria criação no setor privado, que é bem importante para ver o quão aquecida está a economia por si só, tá? Continuação na quinta-feira, né? Então, com a decisão de taxa de juros aqui do BCE, tá? Que tem boas chances aí de... Vamos ver se a gente vai cortar a taxa de juros em 0,25, tá? Para tentar fomentar um pouquinho aí a economia, que é o que o Banco Central tá visando, europeu, né? No fim, na sexta-feira, a gente tem taxa de desemprego e payroll ali no mercado americano, tá? Com mais discurso de Fed Boys à tarde aí para começar a indicar de qual que vai ser a base aí para essa semana. Então, essa semana tá bem forte, tá? Temos muitas datas, muitas informações aí pesadas que podem movimentar o mercado como um todo, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso, beleza? Agora, já pulando diretamente para a pauta, galera, a gente tem o Tesouro Americano aí acusando as stablecoins de colocar em risco a segurança nacional. Um outro ponto que tá me chamando muito a atenção em relação a isso, se vocês devem estar acompanhando, que é o caso da Nigéria, né, prendendo aí os executivos, né, da Binance, exigindo 50 bilhões para tirar os caras de lá, dizendo que é o Bitcoin, as criptomoedas que estão fazendo com que a população deixe de usar o Naira, né, a moeda corrente ali da Nigéria, que é devastada pela inflação. Então, só que me lembrou um pouco do caso, né, que tá rolando dentro da Nigéria, que, o próprio governo, né, emite um alerta de risco falando que a culpa da tecnologia, no caso das criptos, né, por, na realidade, representarem um problema ao próprio Estado. Né, então o Departamento de Tesouro aí do governo americano, né, o Brian Nilsson, aí o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, destacou aí que os criminosos têm utilizado as stablecoins para suas operações, o que na realidade, galera, a gente sabe que sim, o criminoso usa mesmo, mas não fica ali dentro, né, porque a gente consegue ter essa rastreabilidade. Ainda mais se a gente for usar o Tether, e aí você vê o quão frágil é a narrativa dos caras, porque o Tether, pelo fato de ser uma stablecoin centralizada, ela tem, né, o fator de congelamento dos endereços, como ela já teve congelamento dos endereços, por exemplo, do Hamas, como já teve congelamento também dos endereços de algumas sanções russas que estavam acontecendo. Então a gente já tem esse controle pelo próprio Tether, né? Basta, né, o Estado pedir o congelamento porque é uma empresa centralizada. Agora, bom, eu falei pra vocês e todo mundo que é do canal aqui sabe, né, que a gente teria um aumento regulatório, né, uma pressão regulatória em cima um pouco maior do que deveria. Isso vai acontecer, vocês sabem disso. Então é mais importante ainda que vocês entendam como é que funciona as stablecoins. Porque a partir do momento que a gente tiver, né, a gente vai precisar de uma stablecoin verdadeiramente descentralizada, coisa que hoje não existe, né? Não tem uma descentralização numa stablecoin ainda, então a gente tem que saber utilizar, por exemplo, uma L2, uma Liquid Network, para vocês fazerem uma migração, por exemplo, de Bitcoin para LBTC, para o USDT. Então você tem eu ia falar uma proteção de rede, que querendo ou não uma proteção de rede, quando você usa uma Liquid Network da vida, que é uma segunda camada de privacidade, para
dificultar o rastreamento de dados dentro da rede do Bitcoin e você consegue utilizar uma stablecoin no final. Mas escutem o que eu tô te falando, né? Não é interessante, nunca foi interessante para o governo americano, principalmente para o departamento do Tesouro americano, ter uma empresa privada emitindo dólar, tá? Porque eles podem inflacionar, né, a atividade financeira muito mais rápido, corroer o valor da moeda muito mais rápido que o Estado faria, né? O Estado já faz isso com maestria, mas, tendo uma empresa privada que não são eles que emitindo dólar, foda. Então, eles vão entrar com tudo em cima, tá? Eu não acho que é o que eu falei, né? O Tether, ele é o grande elefante branco da sala, que ainda não foi comentado, mas eu não acho que o Tether vai chegar a quebrar, né? A ruir, mas que vai ter uma pressão do caralho, principalmente pelo departamento financeiro americano, vai rolar, tá? Então, tomem noção de que esse ano e o próximo, principalmente até o próximo halving, tá? A gente tem uma regulamentação pesada em cima de stablecoin. Bom, eu falei com vocês, né, sobre a lei aí das criptomoedas que estava rolando nos Estados Unidos, né, que podia ter, né, o processo de segregação patrimonial, não precisaria ter o processo de segregação patrimonial, você teria também uma parcela de regulamentação que diminuiria, né, e sufocaria ali as criptos dentro do território americano. Tem uma série de posturas aí anti-criptomoedas, né, anti-ativos digitais aí na cultura Biden. E que o Trump, né, até na sua corrida eleitoral, né, chegou muito bem a falar sobre apoiar as criptomoedas, né? E aí, né, o próprio Biden veio em cima falando que não, ele não ia taxar e tal, que ele não era contra as criptomoedas e de repente, de uma hora para outra, ele virou crypto friendly, né? Mas assim, o negócio galera, essa lei de inovação aí, né, que foi aprovada pela Câmara dos Estados Unidos aí, ela pode não ser aprovada, tá? Porque ela passou pela primeira fase, que é a primeira casa, dominada pelos democratas, né? E agora ela vai para o Senado, né? Onde que os republicanos ele tem uma leve maioria, né? Essa leve maioria pode travar, né? Então você sobe para o Congresso, passa um projeto de lei, vai para a segunda instância, que vai aí para o Senado, né, que é onde tá os republicanos, que é onde possui a grande maioria, e aí você é barrado pelo Senado porque você tem, né, a majoritária republicana. Mas, né, nunca se sabe, porque político é foda, então assim, ainda tem tempo, né? Para eles verificarem isso, né? Ele vai passar aí pela sua jornada final aí, que é passar pelo Senado, né? Os assessores do presidente aí pedem, né, que ele não vete a lei de criptomoedas e que ele libere nessa lei que corrói um pouco aí o mercado de cripto. Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai dar. Eu acho que qualquer regulamentação que feche, né, a segregação, por mais amigável que ele seja hoje, né, do usuário, mesmo assim eu sou meio contra esse tipo de coisa, porque acaba restringindo o crescimento do setor como um todo, né? Você acaba colocando, né, obstáculos ali para o crescimento daquele setor, que é o que a FIT 21 faz, né? Ela cria, né, uma divisão mais fechada entre CFTC e Comissão de Valores, né? Então botaria ali as criptos como um todo dentro da CFTC e não teria mais nenhum dado em relação à SEC. Mas enfim, galera, eu acho que isso aí é um negócio que vai ser ainda muito postergado. Não tem as próprias definições, né, do que é cada cripto ainda não está instaurada. Você tem o dado ali a decisão daquela juíza de primeira instância, né? No caso da Ripple, que falou que a Ripple não era um valor mobiliário.
e que a tendência é que, se começarem a utilizar ela como base, vai ter jurisprudência falando sobre isso, e aí caga todo o processo, né, de definição jurídica do que é um ativo digital, e isso impede muito o crescimento, porque você acaba perdendo, né, o fortalecimento da base, você acaba confundindo conceitos, né? Mesma coisa que confundir POS com Proof of Work. São duas coisas extremamente diferentes, só que eles estão sendo tratadas dentro da mesma base. Então é muito perigoso você ter pessoas que não conhecem sobre o tema legislando sobre o tema, né? Então, enfim, vamos ver como é que vai dar isso aqui. Por isso que eu não tô nem entrando no a fundo, porque senão a gente vai ficar especulando. São 15 minutos que a gente vai perder falando aqui sobre uma lei que pode ser mudada, tá? Bom, China. A China, a gente começa a ter aí a censura dos criptomilionários ali para garantir, né, o comunismo ali, o comunismo aberto aí do Xi Jinping, né? Então a gente tem a administração, tá? A CAC, né, que é a administração de ciberespaço da China, proibindo aí postagens de riqueza de várias contas populares que estavam envolvidas em criptomoedas, tá? Então a gente tem aí o Estado declarando que o materialismo, uma vez que começa a se espalhar, pode ter má influência sobre os adolescentes, portanto, tendências de luxo na internet precisam ser interrompidas. Caralho, imagina só se a gente tivesse isso no Brasil, né? Meio que a gente tem, né? Porque se você não fala mal do governo, você pode fazer o que você quiser. Falou mal do governo, você se fudeu. Agora você vai ser o próximo monarca aí. E Nego Di vai ser o próximo monarca que vai se fuder por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. Enfim, outros caras aí que também vão tomar na croaca, tá? Então assim, galera, eu vou tentar mudar agora, inclusive, tá, rapaziada? Não estranhem aí, antigamente que eu falava possíveis palavrões, né? Então eu vou falar Cacilda, eu vou falar tomar na croaca, né? Porque isso aí pelo menos o YouTube não me taxa. Então a tendência é que venha mais pessoas e meu vídeo não fique retido. Então eu vou tentar agora criar o próprio palavreado do Nax, incorporado aí às perspectivas, né, do que o Nax realmente começa a falar e não para. Então, foda, né? É um movimento muito chato ali do governo não deixar com que as pessoas sejam livres para conservar ali a base, né, da pobreza chinesa, ou seja, que as pessoas não tenham conhecimento ali de que tem pessoas bilionárias, enquanto a base mesmo, o trabalhadora da China, continua se matando, né, para que aquele 1% continue ricaço, né? Então assim, galera, nada muda, Estado ainda continua fechado, né? E o país, né, que continua apoiando, né, essa beleza da China ainda continua sendo o Brasil, né? Até uma frase do Zelensky dessa semana passada foi o que ele falou assim: cara, eu não entendo como é que o Brasil está apoiando o agressor, que seria a Rússia. Independentemente do ponto, né, o Brasil ele vem escolhendo um lado macroeconômico muito preocupante, né, se aliando, né, e protegendo ditaduras, o que força ainda mais acreditar de que o país está indo para um caminho um pouco mais ditatorial. Não que a gente não esteja, né? Sendo bem honesto. As pessoas me perguntam se eu tenho medo de falar do Estado. É óbvio que eu tenho, né? Por mais que meu dinheiro esteja protegido, porra, eu vivo aqui ainda, né? Então, querendo ou não, isso pode acabar repercutindo dentro da minha vida de forma bem negativa. Então, tem que tomar muito cuidado com esse ponto, né? O poder da máquina estatal, ele é alto, né? E eu não duvido que a gente tenha essa caça de milionários aí que falam sobre liberdade financeira. Que cripto é isso, né? Cripto é sobre liberdade verdadeira, né? A liberdade de tirar o indivíduo da Matrix, sendo caçados em breve, tá? Bom, próximo, a gente tem corretora aí, galera, hackeada e perdendo 1,5 bilhões de reais aí em Bitcoin, tá? A corretora japonesa DMM, né, foi atacada e tomou um hack de 305 milhões de dólares aí, que foram roubados em Bitcoin. Provavelmente eles vão usar algum mixer aí em breve,
tá? Para acabar limpando esse negócio, né? Isso aí só fica atrás, né, da Coincheck em 2018 aí, que foi hackeada também, perdeu 523 milhões ali dentro da corretora. Tem que ver como é que o vazamento foi detectado, né? Mas, desculpa, a empresa ainda, né, vai pedir desculpas para os usuários, mas tem que ver se os caras vão pagar ou não, né? Provavelmente isso aí não vai pagar, né? A Cacilda aí da corretora não vai pagar os usuários com toda certeza. Vai virar uma Mt. Gox da vida, né? E a galera vai acabar indo pro saco. Então, é bem complicado isso, tá? É horrível de falar que, teu dinheiro acabou sumindo, mas é aquele negócio, né, galera? Você tem que deixar na corretora aquilo que você opera, não teu patrimônio como um todo, né? Se você foi um cara que deixou na corretora, paciência, aquela velha história, você entrou dentro da perspectiva. E por fim, galera, a gente tem a BlackRock, tá comprando aí 10 milhões de dólares em Ethereum. É um movimento sutil, eu sei, tá? Não é formador de preço, mas a BlackRock começou da mesma maneira com o ETF de Bitcoin, tá? Comprando pouquinho e aumentando a escala com as semanas seguintes, tá? Então, isso pode acabar impulsionando, tá, o mercado de Ethereum como de força geral, né? As criptos de maneira geral, o que vai repercutir também no preço do Bitcoin, tá? Então, conforme o documento enviado aí para a CVM, tá? A SEC, a BlackRock detalhou o processo de semeadura do fundo, tá? Ou seja, é onde ele começa a adquirir cotas para fornecer de liquidez para o mercado, tá? Então eles começaram aí com 10 milhões de dólares. A tendência é que isso aumente, tá? E que a gente chegue pelo menos, eu não vou falar 18 bilhões, mas se a gente chegar a 1 bilhão ou 2 bilhões, tá, de compras executadas pela BlackRock, já é uma bela de um capital entrando aí, de uma força compradora e principalmente sustentando o preço do mercado, tá? Provavelmente a gente tem aí nas próximas horas uma entrada ali efetiva das nossas estratégias, tá? Até dentro da mentoria, né? A gente já está tecnicamente em uma entrada em que temos aqui, ó, no gráfico diário, uma compra que foi executada, tá? Ó, uma compra que foi executada. Então, assim, vamos ver, né? Isso aqui tá bem interessante. Ele tá formando um movimento bem legal, tá? Um movimento bem legal. O que tá me chamando a atenção, tá bom? Isso aqui tá me chamando a atenção para um movimento um pouco mais ascendente, tá bom? Ainda não tenho entrada em nenhuma das tendenciais, tá? Que são essas aqui, ó, né? Mas no diário e no semanal ainda tá rolando, né? Eu tô nessa operação aqui no gráfico semanal, que é um position, tá? E eu tô nessa do diário comprado também aqui, tá? Então, galera, toma cuidado porque eu tô preparado aqui para um movimento ascendente, tá? Eu tô visando o movimento porque a gente começa, ó, tem um cluster muito grande aqui, ó. Muito grande mesmo, tá? De entrada. Isso aqui pode acabar puxando o mercado de forma bem positiva, tá? Bem positiva mesmo. Então, como a gente tá com um cluster bem forte aqui em cima, ó, isso aqui tá ficando muito quente, galera. Tá? Isso aqui tá ficando muito quente. Pra gente subir aqui pra 73, 75 mil dólares é fácil. Vamos ver se a gente vai. Tá? Outra coisa que tem me chamado a atenção: divergências no preço de rede. Uma das coisas que a galera tem comentado muito comigo, né, é o porquê do meu diferencial dentro da rede. Bom, galera, são pouquíssimas pessoas que olham divergências de preço com rede, tá? Aqui a gente tem uma divergência de preço com rede, tá? O preço ele tá lateralizado enquanto a gente começa a ter uma ascensão de alavancagem. A alavancagem da rede está aumentando, tá? Ou seja, isso aqui, ó, é só posição alavancada querendo venda.
Só que é só ponta de venda, tá? E essa alavancagem toda aqui subindo, ó, isso aqui tá relacionado à venda. Então tomem cuidado, porque também, ó, a gente também tá tendo um movimento diferente de rede com interesse de abertura de contrato, tá? Ou seja, a gente começa a ter agora, tá, um movimento de interesse maior de negociação. Ou seja, tem mais gente negociando no mercado, com uma alavancagem maior e com uma certa região de densidade de volume entre os 70 a os 74, 75 mil dólares, tá? Isso aqui pode acabar engatando o movimento, tá? Por isso que eu tô comprado aqui no gráfico diário e eu tô comprado no semanal. Ah, mas você não tá na tendencial. Não tô na tendencial ainda, mas provavelmente eu vá engatar ali uma tendencial também em breve, tá? Porque de acordo aqui com as minhas estratégias, a gente vai engatar uma tendência de alta, pelo menos hoje, aí no fechamento do candle diário, tá? Mas enfim, galera, eu tô de olho, tá? De maneira geral, o movimento tá ascendente, tá forte e eu vou estar comprado, tá? De qualquer maneira, movimento forte pela rede sendo construído, tá? Eu já dei os meus palpites, os meus alunos vão ficar sabendo qual que é a ideia, mas, galera, a rede está se movimentando. Então, durante todo o processo de maio, a gente ficou pro meio de maio para cá, a gente estava bem travado. Agora nem tanto. Movimentação está sendo construída. Atenção, porque a gente vai ter movimento em breve. Beleza? Rapaziada, no máximo é isso que eu queria mostrar para vocês. Não se esqueçam que a gente tá com vagas abertas para a nossa mentoria. São 6 vagas atuais. Clique aqui no botão embaixo, tá? No nacinvest.com.br para você se cadastrar. A gente vai se falando, qualquer dúvida que vocês tenham, pode jogar aí que a gente vai trocando uma ideia. No máximo, galera, tamo junto. Um forte abraço. A gente se vê quarta-feira, galera. E um grande beijo do Nax, galera. Beijão, valeu. Tchau, tchau.